sou Sabrina Campos e este é o Uma Só Voz. Hoje estamos no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, num evento incrível da Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. Nós estamos aqui para receber empresários, empreendedores de todas as áreas de destaque no país. E claro, o Instituto Lutando pela Vida, através da ação de comunicação social Uma Só Voz, está presente para fazer essa cobertura e para agradecer o selo recebido de premiação em referência e destaque, principalmente na área da comunicação, cultura e solidariedade. Acompanhe conosco esse evento do início ao fim. Thiago de Menezes, eu sou jornalista, escritor e artista plástico. E hoje, nesta noite das homenagens da ANSEC, nós prestamos um tributo à Academia Brasileira de Belas Artes, a vestusta entidade que é órgão consultivo do governo federal. É uma entidade que atua nos salões brasileiros há mais de 73 anos, fundada pelo gênio de um militar poeta chamado Venturelli Sobrinho, nos anos 40, a década em que mais se teve a profusão de entidades culturais no solo brasileiro. A Academia Brasileira de Belas Artes, ela reúne as 7 qualidades das artes em si. E como diretor da entidade, fazendo parte da diretoria atual, eu posso divulgar um pouquinho do histórico da entidade e eu estou lançando um livreto, um opúsculo, pela ZMF Editora, que conta a história da entidade. Que, inclusive, ele saiu uma reportagem na revista da ANSEC, que está sendo lançada durante esse evento, pois as pessoas têm que aprender a preservar a memória no Brasil. E a Academia Brasileira de Belas Artes, ela nasceu após uma profusão que houve no comecinho da década de 40, quando se criou a Academia Brasileira de Artes. E essa criação deixou alguns artistas plásticos, pintores, intelectuais de lado. E a ideia do Venturelli foi resgatar essas pessoas e ele criou uma outra entidade congênere que acabou se sobrepondo à ideia do seu criador. Ela foi muito famosa nos anos 50 e 60, tendo recebido ainda na época do presidente Dutra o título de órgão consultivo, quando o governo federal era ainda na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse meu trabalho, ele fala um pouco sobre esses homens que fizeram história nos anos 40, em época de PEN Clube, de FAUB, de Uniter, das entidades todas, Sociedade dos Homens de Letras do Brasil, daquela década, e que ela continua, apesar da pandemia, hoje sob a batuta de uma valorosa e jovem presidente, Vera Gonzalez, que é uma artista plástica, surgida nos últimos 20 anos, que está conduzindo a entidade com os novos rumos odienos, adequando a tecnologia, colocou a entidade em todas as redes sociais, nas mídias, para que as pessoas hoje conheçam. A academia que antes era restrita, fechada na década de 90, quando eu entrei, inclusive eu sou o primeiro membro em idade menor que entrou para a academia e continuei sendo durante muitos anos o mais novo a ter tomado posse. Eu conheci essa entidade no começo dos anos 90, comecei a frequentar em 92, quando se teve no Rio de Janeiro a ECO 92, e fui eleito em 1995. Tomei posse logo após e já passei de 3 categorias, de acadêmico correspondente para dito cultural e a acadêmico honoris causa. E continuo lhe levando essa bandeira porque foi nesta entidade onde conheci grandes amigos, baluartes da pintura brasileira, como a pintora cearense Sinhá da Mora, que era o cunhado da primeira-dama da pintura brasileira, o pintor acreano Sansão Campos Pereira, um grande vulto a quem se deve a criação da Ordem do Mérito das Belas Artes
e um grande propulsor do sucesso da também tradicional Sociedade Brasileira de Belas Artes, ainda tão bem representada pela magnânima mulher que é a artista plástica Terezinha Ilau. Pois bem, esses nomes todos foram pessoas que me incentivaram na minha jovem jornada e fez com que, através desse título, eu adentrasse em outros salões, participasse de eventos, tivesse obras minhas premiadas, desenhos a nanquim, desenhos a crayon, carvão, e fiz também muita xilogravura, premiado no curso de artes de Ione Almeida, que era uma escultora e pintora, membro da academia, e também consegui, junto ao antigo presidente, um militar e amante das artes plásticas, Carlos Eduardo Carisi, indicar pessoas de renome na cultura e na sociedade brasileira para adentrarem aos nossos portais acadêmicos, o umbral, verdadeiro umbral da imortalidade. Entre elas, a grande alegria foi ter indicado junto a uma pequena comissão o embaixador, o ministro Walter Moreira Salles, que foi um homem que patrocinou a arte brasileira e vivemos juntos grandes momentos na Academia Brasileira de Belas Artes. Entende? Estive presente em festas memoráveis, salões de artes plásticas, lançamentos de livro, conferências sobre africanidade e pintura. O trabalho fantástico da antiga presidente Iracy Carisi sobre o negro, sobre a arte africana, com o apoio dos consulados. Então eu acho que eu fiz um pouquinho de parte dessa história. Então o que eu quis fazer é passar para o público que a gente, como escritor, tem a obrigação de preservar, acima de tudo, a história. A palavra academia vem do academos, grego, que já significa o lugar onde os gregos contavam suas histórias, para a preservação. Então, o meu papel dentro das entidades culturais, eu acredito, que é o de tentar manter a memória viva, essa chama da verdadeiro sentido da palavra academia. E esse foi o presente que eu, acadêmico, dei para a minha entidade do coração, porque ela me cala muito a memória, porque ali eu tive os melhores amigos que alguém poderia ter. Academia Brasileira de Belas Artes. Obrigado. Eu, Gustavo Bastos, vice-presidente do Instituto Lutando pela Vida, agradeço a todos que assistiram. Peço que apoiem o nosso instituto inscrevendo-se no canal, curtindo e compartilhando o máximo que puder. Ative sempre o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima!